seria namorar lá na era vitoriana, que é na época da Rainha Vitória. Namorar na era vitoriana era um verdadeiro jogo de paciência, cheio de regras de etiqueta e também de modéstia. Felizmente, havia uma porção de livros de etiqueta para guiar homens e mulheres a serem cavaleiros e damas adequadas. Se você quisesse conquistar alguém, precisava estudar muito bem essas regras, que podiam parecer um tanto exageradas. Mas olha, era o que tinha para quem quisesse se dar bem no jogo do amor. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar nas muitas normas de paquera para quem queria conquistar o seu pão e também a sua donzela. Quando eu acabar, eu quero que você comente se você conseguiria. Eu, honestamente, adoraria que o cavalheirismo voltasse. Enfim, bora lá! Em 1883, o livro The Marriage Guide for Young Men, A Manual of Courtship and Marriage, dava uma dica que parece óbvia para nós, mas que tinha outro sentido na época. Não faça amor com qualquer uma. Calma, não é o que você está pensando. Na época vitoriana, o fazer amor significava cortejar de forma casta, sem qualquer tipo de intimidade física. A ideia era simples, nada de flertar com todas as mulheres que apareciam. Isso estava listado no livro sob o título Não Seja Excessivamente Educado. E tinha mais. Os homens eram avisados para não achar que toda jovem estava ansiosa para se apaixonar por eles. E convenhamos, esse conselho ainda vale, né? A dica era manter sempre uma postura digna e reservada. Afinal, sair correndo atrás de toda moça só arruinaria suas chances com aquela que realmente te interessava. Aprenderam, garotos? E as mulheres? Como elas deveriam reagir se ganhassem algum presente de um pretendente? Na era vitoriana, a regra geral era nunca aceitar presentes de um cavaleiro. Pode até parecer um pouco duro, mas existe um motivo. Esse motivo era evitar que um presente levasse a outro e, eventualmente, que o homem se sentisse incentivado a declarar o seu amor. Recusar o presente de forma educada ajudaria a evitar qualquer constrangimento e protegeria a dama de confusões futuras. E se o presente fosse anônimo? Aí, a recomendação era guardar o presente em um canto da sua casa e nunca mencionar para ninguém. Já o livro The Handbook of Etiquette, de 1860, dava conselhos especialmente para os noivos. Eles deviam mostrar atenção constante à noiva e jamais flertar com outra mulher, mesmo que a sua noiva não estivesse por perto. Até aí, não faz mais do que obrigação. Mas, como sempre, havia um toque de excesso vitoriano. O livro também alertava que os noivos deviam evitar demonstrações de afeto em público para não causar risadinha das outras pessoas. Traduzindo, não demonstre o seu amor e carinho na frente dos outros. Mas calma, nem tudo era tão rígido. Os apaixonados podiam trocar retratos, presentes e até mechas de cabelo. Isso mesmo, você não pode beijar. Mas rolar um pedacinho de cabelo tava super liberado. E sabe aquelas visitas românticas? Na época, as visitas profissionais ou oficiais estavam liberadas. Mas as mulheres jamais deveriam fazer visitas românticas aos homens. Em 1882, no livro Decorum, A Practical Treatise or Etiquette and Dress of Best American Society, deixava bem claro. Não é apenas falta de educação, é muito impróprio fazer isso. Quer saber o que é impróprio? Pois bem, as mulheres na era vitoriana tinham que tomar muito cuidado com quem podiam visitar, especialmente os homens casados. Os homens, por outro lado, tinham bem mais liberdade nesse ponto, como sempre. Mas quanta liberdade! Segundo o livro, os cavaleiros podiam visitar damas casadas em suas próprias casas. Mas calma,
Não era uma liberdade total. Tinha uma regra. O homem só podia visitar uma mulher casada com o total conhecimento e permissão do marido dela. Faz até sentido. Se o sujeito quer visitar a esposa do outro, o mínimo é que o marido fique sabendo e aprove. Isso deveria acontecer até hoje, né? Para evitar chifrezinhos. Hoje em dia, dizem até que o cavalheirismo morreu, mas lá na era vitoriana ele estava firme e forte. Se rolasse uma briga verbal, o cavaleiro tinha que estar pronto para defender a sua dama. E se fosse ela que tivesse começado a confusão? Aí o homem precisava tentar acalmar os ânimos e, se necessário, até pedir desculpas em nome dela. E o livro ainda alertava para que o cavaleiro não ficasse muito do lado da outra pessoa, porque isso faria ele parecer tão mal educado quanto o agressor. E pensa bem, se você pode dançar com uma mulher, é lógico que você pode conversar com ela, não é? Então, um outro livro, Rules of Etiquette and Home Culture, de 1893, dizia um grande não para essa ideia. A regra era bem específica. Se um homem e uma mulher eram apresentados pela primeira vez em um baile, só para dançar, nada de papo. Não, abra a boca. Se você nunca conversou com seu par antes do baile, era falta de educação começar a falar com ele durante ou depois da dança. Então, quando dá para trocar uma palavrinha? Só depois que a anfitriã fizer uma apresentação oficial de vocês dois. Até lá, a única forma educada de reconhecer a pessoa era levantando o chapéu ao passar por ela. Um simples levantar de chapéu. Um livro de 1896, The Complete Bachelor Manners for Men, ainda aconselhava que os cavalheiros respeitassem as mulheres onde quer que estivessem. Ok. Esse conselho dizia que, além de ajudar o homem a ter hábitos de um verdadeiro cavalheiro, isso podia fazer com que ele ganhasse um prêmio matrimonial genuíno. Afinal, quem não gosta de se sentir um prêmio? Ou seja, ele podia até conquistá-la e poder se casar. Esse guia sugeria que o homem na era vitoriana tinha que ser o campeão da sua dama, sempre carregando a bolsa dela e ajudando-a a entrar e sair dos trens. Eles levavam esses gestos de cortesia muito a sério, dizendo que viajar revelava tanto o lado bom quanto o lado ruim de uma pessoa. Ou seja, se você realmente quer conhecer alguém, vá viajar com ele. Eu acho que eu concordo. E você? Nenhum cavaleiro deve deixar uma dama por quem ele tem carinho, mas não amor, se enganar nem por um instante sobre suas intenções. As mulheres também podiam flertar, porém esse comportamento era mal visto nos homens, pois era considerado coisa de mulher. Se um homem se metesse a fazer isso, ele receberia um aviso claro. Esse tipo de comportamento nada cavalheiresco pode sim acabar mal. Primeiro, ele pode sentir que precisa se casar com uma mulher que ele flertou, só porque ele deixou ela cheia de expectativas. E depois ficou com peso na consciência. Mas o outro lado da moeda é ainda mais dramático. Ele pode acabar humilhado, levar uma surra ou mesmo ser baleado. Sim, tudo isso só por flertar à toa. Um preço bem salgado para quem gosta de brincar de ser galanteador. Eu concordo, acho que deveria ser aplicado e eu voto sim. Agora, uma regra de etiqueta que praticamente todos os manuais da era vitoriana traziam era a seguinte: quando um cavalheiro caminha com uma dama, ele deve sempre ceder a parte da calçada mais afastada da rua para ela. A ideia era proteger a dama das surpresas da rua, como um respingo de uma poça d'água ou, pior ainda, ser atropelada por uma carruagem que esteja desgovernada. Era um gesto de classe. E olha, alguns homens ainda fazem isso no século XXI, mesmo que a ameaça de carruagens perdidas seja menor hoje em dia.
Eu, inclusive, fui ensinada que um homem, cavalheiro, deveria fazer isso com uma moça hoje em dia, pois se você andar do lado da rua, você estaria à venda. Uma coisa engraçada é que quando meu pai contou isso pela primeira vez, eu respondi: mas pai, e se eu tiver à venda? Qual é o problema? Enfim, a famosa escritora de etiqueta Emily Post até adicionou uma nota sobre essa regra em 1922. Ela explicou que se o cavalheiro estiver com duas damas ao mesmo tempo andando na rua, ele deve ficar do lado da rua, nunca entre elas. Nunca seja o recheio do sanduíche. Gostei. Ah, e tem mais. O livro The Ladies and Gentlemen Etiquette, publicado em 1877, dava outro conselho bem direto. Ele dizia que tentar fazer ciúmes no parceiro era desprezível. Se no fim o parceiro ou parceira perder o afeto por causa disso, bem feito. Esse conselho era tão bom naquela época quanto é hoje. Aliás, a seção inteira do livro sobre brigas de casal era um verdadeiro show de emoções. O livro dizia que nenhum homem deveria ser mandão com a sua futura esposa e se ele fosse, ela deveria correr antes do casamento. Um amante mandão certamente será mais mandão como um marido, alertava o livro. E olha que interessante, ele também dizia: não se deve provocar pequenas brigas apenas para ter o prazer de se reconciliar depois. Em outras palavras, nada de arrumar confusão só para ter aquele momento de carinho depois da briga. Como a gente diz, o amor da reconciliação. Também havia um alerta para os homens: não brinquem com os sentimentos das mulheres, porque isso é muito injusto. O livro dizia bem claro que um homem não tem o direito de brincar com os sentimentos de uma mulher somente por diversão, nem de esconder o que realmente sente fingindo que é uma piada. E as mulheres? Elas também eram aconselhadas a não dar falsas esperanças para pretendentes e acabar deixando os pobres homens perdidos, sem saber o que fazer e se isso daria um comprometimento mais para frente. O mais curioso de tudo é que os livros via essa brincadeira com os sentimentos de forma diferente para homens e mulheres. Se uma mulher lá da era vitoriana brincasse com os sentimentos de um homem, ele provavelmente ficaria magoado. Já que os homens, segundo o livro, agiriam de maneira completamente diferente. O guia dizia que quando um homem se sentia magoado, isso podia fazer ele agir de um jeito que ele jamais faria se soubesse que seu amor era impossível. Ou seja, se o cara soubesse que não tinha chance, ele não faria nada. Mas quando ele se sente rejeitado, ele pode até tomar umas atitudes bem inesperadas. Parece justo, né? Além das normas de etiqueta rígidas que regulavam o namoro na era vitoriana, existiam muitos outros detalhes que tornavam esse período mais fascinante. Por exemplo, os encontros entre homens e mulheres em público eram extremamente supervisionados. E a ideia de que um homem deveria proteger a dama era levada bem ao extremo. Quando um homem e uma mulher saíam juntos, ele tinha o dever de garantir que ela fosse sempre respeitada e tratada com a maior dignidade. Isso incluía o simples gesto de abrir uma porta para ela ou ajudá-la a sair de um carro, mas também levava em conta sua segurança em situações complicadas. E se a dama caísse de alguma forma? Bom, o cavalheiro não devia apenas se certificar que ela estava bem, mas teria que pedir desculpas, ainda que não fosse sua culpa. Esse tipo de completamento reflete a expectativa que os homens eram defensores das mulheres, independentemente da situação. Isso até se estendia para a forma como eles reagiriam e interagiriam com outras mulheres, com um simples cuidado para não parecerem desrespeitosos ou desinteressados em um possível casamento. Os encontros sociais também eram muito regulamentados, e um erro podia causar danos à reputação de ambos.
Como eu já comentei, um homem que se permitisse flertar com várias mulheres ao mesmo tempo não apenas arriscava parecer indelicado, mas podia ser acusado de encorajar falsas esperanças, algo que poderia se voltar contra ele de forma dramática, como sendo pressionado a se casar com uma dama que não desejava. Esse aspecto da vida vitoriana mostra o quanto a imagem pública e a honra eram importantes. Outro ponto de interesse era o valor colocado nas cartas e no envio de presentes. O simples envio de um buquê de flores na era vitoriana tinha um significado muito mais profundo que um gesto romântico. Ele era uma comunicação silenciosa, uma maneira de demonstrar afeto, mas sem as palavras que poderiam comprometer a posição de ambos na sociedade. Além disso, os presentes entre casais geralmente eram simbólicos, com as mulheres recebendo relógios ou joias como uma expressão tangível do compromisso do homem. Embora não fosse comum dar presentes de valor elevado antes de um noivado, a troca de presentes de menor valor, como livros ou flores, era vista como uma forma de carinho e consideração. Em relação aos encontros à luz do dia, havia muitas regras sobre onde era permitido que um homem e uma mulher se encontrassem. Caminhadas ao longo do campo era uma boa opção para um encontro mais informal, já que evitava situações que poderiam ser vistas como compromissos íntimos em público. Porém, se o casal estivesse em uma situação mais social, como em um baile ou em jantar, os encontros entre eles eram acompanhados por regras rígidas sobre a duração de conversas, gestos de cortesia e expectativas de como se comportar em relação aos outros convidados. Na época, a pressão para manter as aparências era altíssima. A reputação era mais importante que a própria felicidade pessoal, e a sociedade vitoriana considerava que, em muitos casos, os sentimentos deveriam ser suprimidos em prol da moralidade. Isso incluía a expectativa de que as mulheres deveriam manter uma postura inalterada, sempre reservada, e os homens, por sua vez, deveriam demonstrar um autocontrole, principalmente quando se tratava de evitar qualquer tipo de intimidade física antes do casamento. E não podemos esquecer do aspecto da saúde e das convenções colecionadas à pureza durante o namoro. A era vitoriana tinha uma visão muito rígida sobre sexualidade e virgindade, especialmente das mulheres. Elas eram frequentemente tratadas como propriedades de seus pais e maridos, e a ideia de um namoro muitas vezes era uma fachada social para uma negociação matrimonial. O uso de contraceptivos não era publicamente aceito ou discutido, e qualquer comportamento sexual fora dos padrões era escandaloso. O comportamento do flerte, quando permitido, era altamente codificado. A troca de olhares, gestos discretos ou até uma simples inclinação de cabeça poderiam ser formas de comunicação entre os casais. De fato, esses sinais de flerte era um jogo de adivinhação que requereria uma grande dose de habilidade e muito autocontrole. Na era vitoriana, havia também um grande contraste entre as classes sociais. Enquanto as classes mais altas seguiam as regras de etiqueta com maior rigidez, as classes mais baixas possuíam em muitos casos um comportamento mais informal, embora ainda influenciado pelas convenções sociais. Um bom exemplo disso são os bailes da classe baixa, onde interações sociais eram mais relaxadas, mas ainda existiam restrições sobre como se comportar em relação ao sexo oposto. Em contrapartida, as pessoas das classes mais altas tinham mais liberdade para se envolver em um namoro formal, com a ideia de que os casamentos seriam mais planejados e arranjados, com a necessidade de preservar o status e a fortuna. Como eu já falei para vocês, o simbolismo das flores era muito forte. E isso se estendia para o uso de certos tipos de flores para representar diferentes emoções e sentimentos. As rosas vermelhas, por exemplo, representavam amor e paixão, enquanto as brancas simbolizavam a pureza e a inocência. Esse tipo de simbologia permitia que os casais se comunicassem sem precisar trocar palavras que fossem comprometedoras. Eu acho incrível. O namoro vitoriano também se via marcado pela rígida moralidade religiosa,
com a igreja tendo um papel significativo em ditar como os indivíduos deveriam se comportar nas relações românticas. Em algumas famílias, os casamentos eram considerados uma forma de garantir a continuidade de valores religiosos dentro de uma comunidade. E era comum que os pais intervissem para garantir que o casamento fosse com alguém de boa família, boa moral e comportamento. Além disso, eu tenho uma curiosidade interessante para vocês. Algumas mulheres vitorianas usavam luvas como parte de seu guarda-roupa de namoro. As luvas eram vistas como um símbolo de pureza e modéstia e era uma forma de manter as mãos cobertas e proteger a integridade de seus corpos. Esse tipo de detalhe ilustra a obsessão com a imagem pública e até mesmo as escolhas de vestuário eram deliberadas para manter a sua virtude. Em resumo, o namoro na era vitoriana era uma verdadeira arte de navegação social, com um conjunto complexo de normas que definiam o que era aceitável e o que não era. Era uma época em que a moralidade, a honra e o status social estavam entrelaçados de forma intrínseca nos relacionamentos amorosos. Enfim, se você quisesse ser bem-sucedido no amor durante esse período, deveria estar disposto a investir tempo e esforço para entender as regras de comportamento, além de manter uma postura sempre digna e reservada. A sedução, quando permitida, não era apenas um jogo de intenções, mas uma delicada dança de palavras e gestos que poderiam durar meses e até anos, com o objetivo final de um compromisso sério e duradouro. Mas me conta, como você se sairia namorando na era vitoriana? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, aproveita e segue aqui o canal. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.